um dos personagens mais importantes da política brasileira recente, Jair Messias Bolsonaro. Vamos voltar no tempo e descobrir como começou a trajetória deste homem que chegaria à presidência da República. Nossa história começa em 1955, em Glicério, uma pequena cidade do interior de São Paulo. Foi lá que nasceu Jair, filho de Percy Geraldo Bolsonaro e Olinda Bonturi. Uma família simples como tantas outras do Brasil daquela época. Os primeiros anos de Jair foram vividos em um ambiente rural, onde o trabalho duro e os valores familiares eram pilares fundamentais. Seu pai era dentista prático, profissão comum na época para atender às necessidades das pequenas cidades do interior, enquanto sua mãe cuidava do lar e dos filhos. Em 1966, a família se mudou para Eldorado, no Vale do Ribeira. Região que seria decisiva na formação do jovem Jair. Era uma cidade pequena, onde todos se conheciam, e as crianças dividiam seu tempo entre os estudos e as brincadeiras ao ar livre. As ruas de terra, as casas simples e a vida pacata do interior moldaram seu caráter nos anos seguintes. Na escola, Jair era um aluno como tantos outros daquela época. Estudava em salas simples, com carteiras de madeira, onde o respeito aos professores e o hasteamento da bandeira nas segundas-feiras faziam parte da rotina. Era um período em que a educação básica começava a se expandir pelo interior do Brasil, levando oportunidades para milhares de jovens. A adolescência em Eldorado foi marcada pelo trabalho na feira, onde vendia peixes e ajudava no sustento da família. Esta experiência precoce com o trabalho e a responsabilidade seria determinante em suas escolhas futuras. Foi em 1970 que sua vida tomou um novo rumo. Com 15 anos, Jair ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. Era o início de sua carreira militar, uma decisão que mudaria completamente sua trajetória. O jovem do interior encontrou no Exército Brasileiro uma nova família e uma estrutura que combinava com seus valores de disciplina e ordem. Os primeiros anos de formação militar foram intensos. Acordar cedo, exercícios físicos rigorosos, estudo de estratégia e tática, tudo isso forjou um novo homem. O uniforme verde-oliva passou a ser sua segunda pele, e os valores militares se tornaram sua bússola moral. Em 1973, já formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, Bolsonaro iniciou efetivamente sua carreira como oficial do Exército. Era um período de grandes transformações no Brasil, e o jovem tenente se destacava por sua dedicação e comprometimento com a instituição. Estamos em Brasília, início dos anos 80. A capital federal ainda respirava os ares da redemocratização, com suas monumentais obras de Niemeyer servindo de palco para importantes mudanças no cenário político nacional. As ruas da cidade testemunhavam o despertar de uma nova era na política brasileira. Foi nesse contexto que um então capitão do Exército começou a ganhar notoriedade. Em 1988, Jair Bolsonaro decidiu trocar a carreira militar pela política, candidatando-se a vereador no Rio de Janeiro. Numa campanha marcada pela simplicidade e discurso direto, conquistou sua primeira vitória nas urnas. O plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro seria seu primeiro laboratório político. Ali começou a construir sua base de apoiadores e a desenvolver seu estilo característico de atuação parlamentar. Mas sua passagem pela vereança seria breve. Apenas 2 anos depois, em 1990, Bolsonaro já mirava um voo mais alto. Candidatou-se a deputado federal e, para a surpresa de muitos analistas políticos da época, conseguiu se eleger. Em 1991, pisava pela primeira vez no tapete azul do plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. O Congresso Nacional, com suas 2 cúpulas icônicas, seria sua casa pelos próximos 27 anos. Ali, construiu uma carreira política que se estenderia por 7 mandatos consecutivos como deputado federal, um feito notável em termos de longevidade política. Nos corredores do Congresso, entre as colunas de mármore e os painéis de atos vulcão, Bolsonaro foi construindo sua identidade política. Suas principais bandeiras eram a defesa dos militares, o combate à corrupção e a crítica ao que chamava de velha política. A cada eleição, sua votação crescia. De um político inicialmente conhecido apenas no Rio de Janeiro, foi ampliando sua base de apoiadores para outras regiões do país. Sua presença constante em programas de televisão e, posteriormente, nas redes sociais, ajudou a consolidar sua imagem junto ao eleitorado. É interessante notar como Brasília mudou ao longo desses anos. As manifestações populares que antes ocupavam a esplanada dos ministérios nos anos 80 e 90 foram ganhando novos contornos, assim como a própria forma de fazer política evoluiu com o tempo. Durante seus mandatos como deputado federal, Bolsonaro participou de importantes votações e debates que marcaram a história recente do país. O plenário da Câmara foi palco de seus discursos mais marcantes e de embates memoráveis com outros parlamentares. Vale ressaltar que essa trajetória política começou de forma bastante modesta. Das primeiras campanhas com poucos recursos até se tornar uma das figuras mais conhecidas do Congresso Nacional, foi um longo caminho percorrido.
A história política de Bolsonaro nos mostra como as instituições democráticas brasileiras possibilitam diferentes trajetórias. Da Câmara de Vereadores do Rio ao Congresso Nacional, cada etapa representou um novo desafio e uma nova oportunidade de aprendizado na vida pública. Uma figura que, independentemente das opiniões, certamente marcou a história do Brasil. A campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018 marcou um dos períodos mais intensos da história política recente do Brasil. Vindo de uma longa carreira como deputado federal, ele surgiu como um candidato que representava a ruptura com o sistema político tradicional. Sua candidatura começou modesta, sem a estrutura de grandes partidos, mas encontrou força nas ruas e nas redes sociais. A cada comício, a cada encontro, Bolsonaro atraía multidões que viam nele uma esperança de mudança. Enquanto outros candidatos apostavam na televisão e na propaganda tradicional, ele investia pesado nas redes sociais, conversando diretamente com milhões de brasileiros. Mas no dia 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora, durante um ato de campanha, tudo mudou. Bolsonaro sofreu um atentado à faca que quase lhe tirou a vida. O episódio abalou o Brasil, gerou comoção nacional e transformou de vez a corrida eleitoral. Internado por semanas, ele passou a se comunicar diretamente de sua cama de hospital com seus apoiadores, e isso ampliou ainda mais sua visibilidade. Mesmo distante fisicamente das ruas, sua campanha não parou. Ou ao contrário, as redes sociais se tornaram o palco principal da disputa. Vídeos, transmissões ao vivo e mensagens compartilhadas mobilizaram milhões de brasileiros. As caravanas de apoio continuaram percorrendo o país, mostrando a força de um movimento popular que crescia dia após dia. E em outubro de 2018, o resultado se confirmou. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República com expressiva votação. As ruas se encheram de apoiadores, as cores verde e amarelo tomaram conta do país, e um novo capítulo da política brasileira começava. Sua vitória foi vista por muitos como a vitória do povo contra o sistema tradicional, e por outros, como o início de uma era de grandes desafios. A campanha presidencial de 2018 não foi apenas uma eleição. Foi um divisor de águas na história política do Brasil. Uma disputa marcada pela emoção, pelo confronto de ideias, pelas ruas lotadas e pelo poder das redes sociais. Um momento que entrou para sempre na memória do país. Em 1º de janeiro de 2019, Jair Bolsonaro tomou posse como presidente do Brasil em meio a uma atmosfera de expectativa, esperança e também divisão política. A cerimônia em Brasília reuniu milhares de apoiadores vestidos de verde e amarelo, que lotaram a esplanada dos ministérios para acompanhar o início de um governo que prometia mudar os rumos do país. Em seu discurso de posse, Bolsonaro reforçou compromissos com Deus, com a família e com a pátria, apresentando-se como a voz de milhões de brasileiros que desejavam mudanças profundas após anos de crises políticas e econômicas. O novo presidente assumia com a promessa de combater a corrupção, fortalecer a economia e devolver ao Brasil um espírito patriótico que, segundo ele, havia sido perdido. Nos primeiros meses de governo, Bolsonaro formou uma equipe ministerial que chamou atenção pela diversidade de perfis. Técnicos e políticos tradicionais, sua gestão começou com nomes de peso, como Paulo Guedes na economia, Sérgio Moro na justiça e Ricardo Salles no meio ambiente. Essa composição reforçava a ideia de que o governo teria como prioridade a agenda econômica liberal, a segurança pública e uma política mais rígida em relação a crimes e corrupção. Ao mesmo tempo, sua forma direta de se comunicar, especialmente pelas redes sociais, gerava impacto imediato na opinião pública, aproximando-o de seus apoiadores, mas também criando embates constantes com críticos e opositores. No campo econômico, Paulo Guedes liderou propostas ambiciosas, como a reforma da Previdência. Aprovada em 2019, considerada por muitos como um marco importante para o equilíbrio fiscal do país, o governo também buscou abrir a economia, atrair investimentos estrangeiros e desburocratizar setores. Apesar disso, os resultados nem sempre eram unânimes, e muitos críticos afirmavam que as medidas não alcançavam a população mais vulnerável. Ainda assim, o primeiro ano do mandato ficou marcado pelo esforço em aprovar mudanças estruturais e pela promessa de colocar o Brasil nos trilhos do crescimento. Mas se houve avanços em algumas áreas, também surgiram polêmicas e tensões. Questões ambientais geraram forte repercussão internacional, especialmente com os incêndios na Amazônia. Imagens de florestas em chamas ganharam destaque nos noticiários mundiais, e líderes estrangeiros pressionaram o Brasil a adotar medidas mais rígidas de preservação. Bolsonaro reagiu criticando o que considerava interferência externa e defendendo a soberania nacional sobre a Amazônia. O episódio intensificou a imagem de um governo firme em seus posicionamentos, mas também alimentou críticas e protestos dentro e fora do país. Outro ponto marcante foi o estilo de governar. Bolsonaro usava constantemente suas redes sociais para anunciar decisões, comentar acontecimentos
e responder a críticas. Essa comunicação direta gerava enorme engajamento, mas também aumentava a polarização política. Para seus apoiadores, era prova de que ele falava a verdade sem filtros. Para os críticos, era um comportamento que prejudicava a diplomacia e a estabilidade política. Em 2020, o Brasil, assim como o mundo, foi surpreendido pela pandemia de Covid-19. Esse período se tornou um dos mais desafiadores do governo. Bolsonaro adotou uma postura contrária a medidas rígidas de isolamento, defendendo a reabertura do comércio e o uso de medicamentos sem comprovação científica, o que gerou intensos debates. Enquanto governadores e prefeitos implementavam restrições, o presidente aparecia em atos públicos sem máscara, cumprimentando apoiadores e reforçando seu discurso de que a economia não podia parar. Essa postura dividiu o país. Parte da população apoiava sua visão, temendo os impactos econômicos do fechamento prolongado. Outra parte criticava duramente a condução do governo, acusando-o de negligência diante da crise sanitária. Apesar das polêmicas, o governo implementou medidas importantes durante a pandemia, como o auxílio emergencial, que garantiu renda a milhões de brasileiros e ajudou a sustentar famílias em um momento de incerteza. Essa política foi vista como fundamental para evitar um colapso social e reforçou a popularidade do presidente em determinados períodos. No cenário político, a relação de Bolsonaro com o Congresso oscilou entre momentos de aproximação e de conflito. Inicialmente, ele prometeu governar sem negociar cargos e benefícios, mas ao longo do mandato, para garantir apoio, seu governo se aproximou do chamado Centrão, grupo de partidos de centro e centro-direita, que passaram a ter espaço dentro da administração federal. Essa mudança foi criticada por parte de sua base, mas vista como necessária para manter a governabilidade. As manifestações populares também marcaram o período. De um lado, multidões de apoiadores lotavam as ruas em defesa do presidente, levantando bandeiras do Brasil e pedindo mais liberdade econômica e política. Movimentos contrários organizavam protestos, acusando o governo de autoritarismo e má gestão. As ruas brasileiras se tornaram palco de uma intensa disputa de narrativas, refletindo a polarização que atravessava toda a sociedade. No campo internacional, Bolsonaro manteve relações próximas com países como os Estados Unidos durante o governo de Donald Trump. Essa parceria se destacou em áreas como economia, segurança e política externa. Ao mesmo tempo, surgiram atritos com outras nações devido a discursos polêmicos e divergências ideológicas, o que reforçou a imagem de um presidente que não tinha medo de confrontar, mas que também gerava tensões diplomáticas. Nos últimos anos de governo, a discussão sobre reeleição ganhou força. Bolsonaro se manteve como uma figura central no debate político, com grande base de apoio popular, mas também enfrentando crescente resistência. Investigações, críticas à gestão da pandemia e polêmicas sobre declarações inflamadas alimentaram os debates sobre sua permanência no poder. Ainda assim, seu governo deixou marcas profundas no cenário político nacional, seja pela agenda econômica, pelas reformas, pelas medidas sociais ou pelas polêmicas que se acumularam ao longo de 4 anos. Ao olhar para o governo de Jair Bolsonaro, é impossível ignorar tanto os apoios quanto as críticas. Para milhões de brasileiros, ele representou a esperança de mudança, a valorização de símbolos nacionais e o combate à velha política. Para outros, seu governo foi sinônimo de retrocesso, crises diplomáticas e dificuldades na gestão de áreas sensíveis. Em resumo, o mandato de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil foi marcado por contrastes. Um governo que trouxe reformas importantes, fortaleceu o debate político e mobilizou multidões, mas que também ficou marcado por polêmicas, protestos e intensas divisões. Sua passagem pelo Palácio do Planalto entrou para a história como um dos períodos mais debatidos e polarizados, deixando um legado que ainda será discutido por muito tempo.